Bom dia, amigos, boa tarde, na verdade. Hoje vou gravar esse vídeo em português, conversando um pouquinho com todos os amigos brasileiros, que estão inscritos no meu canal, falando um pouquinho de política. Antes de começar, lembra-se de se inscrever no meu canal. É um canal, por enquanto, maioria em tudo conteúdo em italiano, com assuntos de futebol italiano, maioria, falando do meu time, do Napoli, mas mais na frente vamos fazer conteúdo em português, conversando um pouquinho com vocês, ensinando alguma coisa, aulas de italiano. E por que não ensinando alguma coisa de culinária italiana que eu gosto e que sei fazer, ou que não sei fazer, vou aprender para ensinar para vocês, tá? Mas hoje quero falar um pouquinho do Brasil, da política do Brasil, que hoje vai ter uma mudança, talvez, tomara que vai ter essa mudança por causa das eleições que estão sendo feitas hoje. Eu não posso votar, eu não tenho cidadania por enquanto, não sei se um dia vou ter, ou se vou votar, talvez é melhor, talvez é pior, não sei. Mas por enquanto eu sou um observador, tá? Observador de vocês, tenho as minhas ideias, ideias de cidadão, brasileiros, na verdade, estrangeiro, gringo, mas na verdade morando no Brasil, tenho o mesmo interesse de vocês, que esse país seja um dia melhor, que melhore, que saia dessa crise. O que queria dizer para vocês? Cada um tem o seu ideal, não? De política, cada um votou no seu candidato. Temos o Haddad do PT, temos o Bolsonaro, que é da direita. Eu tenho minhas ideias, meu pensamento. Eu votaria no Bolsonaro, mas eu estou vendo que no primeiro turno ele ganhou, tá certo? No segundo turno eu acho que vai ganhar também. Não tem como, é matemática, gente. Eu acho que se não vai ganhar, vai ter uma bagunça aqui no país. Não sei se no meu Facebook, no meu canal, alguém é do PT, com certeza, né? Mas a alternativa boa não existe. Eu acho que a menos pior é esse aqui do Bolsonaro. Tá? Eu votaria para ele. Mas eu quero dizer isso para quem não vota no Bolsonaro, para quem vai votar no PT, o que eles estão batendo. Bolsonaro é um racista, Bolsonaro é um fascista, que ele é homofóbico, que ele é um dia que ele vai ser presidente, no dia que ele vai ser presidente, vai começando a perseguição dos homossexuais, das lésbicas, todo mundo que tem gostos sexuais diferentes dos héteros, Gente, vamos parar com isso, Mas vai ter umas trajes, como é que vai funcionar? Vai ter umas trajes, tipo, vão ser levados lá em Auschwitz, na Alemanha, ou em Brasília tem alguma fábrica abandonada, talvez, vão ser queimados, Eu sinto dor de ser brasileiros que tenham essa mentalidade, assim, como posso dizer, restrita, assim, não quero dizer ignorante, tá? Talvez a ignorância depende. Mas vamos falar sobre isso. Eu acho que não vai ter estragem nenhuma de homossexuais, ninguém vai morrer. Eu acho que cada um é dono do seu corpo, cada um é dono da sua vida, dos seus gostos. Então não vejo por que um político pode mudar isso no país. Nunca aconteceu, nunca vai mudar, Vamos deixar o Hitler no passado, porque isso nunca mais vai acontecer. Também porque o Hitler era nazista. Pessoa nazista, ele era alemão,
tá? Para ele a raça alemã era superior das outras. Então isso não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil é brasileiro com origem, pode ser italiana, alemã, pode ser até alemã, então italiano, alemão, japonês, polacos, índios, português, tem um monte de descendências. Não vejo como pode ser nazista o brasileiro, como um político pode ser nazista hoje no 2018. O nazismo é um movimento alemão, não tem nada a ver com o brasileiro. Fascista eram movimentos do fascistas italianos, então não tem nada a ver, né, também com os brasileiros e com o Brasil. Então, gente, antes de falar bobeiras, vamos estudar um pouquinho da história, né? Fascista é uma coisa italiana que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi criada pelo Mussolini, era um ditador. Ele fez muitas coisas boas também, na verdade, mas o que foi ruim era porque ele se aliou com o Hitler, que era mais forte. Então, mas era um movimento dos fascistas italianos, dos italianos um pouquinho, como posso dizer, frustrados por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver o fascismo com os brasileiros, nem com o Brasil, nem com a atualidade de hoje. A mesma coisa com o nazismo, que já expliquei, que é a raça alemã. Tá, vamos parar com isso, homofóbico, nazista, fascista, né? Não é nada disso. Outro ponto que os meus queridos brasileiros do PT estão batendo sobre a privatização das empresas, que pode acontecer isso. Pode acontecer, claro, pode acontecer. Aconteceu na Itália, aconteceu no mundo inteiro. Acontece que uma empresa fica privatizada, mas é normal, cara. É normal por quê? Porque se um país está com problemas econômicos, primeira coisa que vai acontecer, vamos fazer um exemplo antes. Você tem a sua família, o seu trabalho, não? A esposa, os filhos, você não está conseguindo mais aguentar os gastos. O que você vai fazendo? Vai vendendo, não? As coisas que você não usa, vai cortando os gastos, vai colocando uma internet mais barata, sei lá, vai tirar a TV cabo, vai colocar uma mais barata, vai vender o seu carro, vai comprar um carro que gasta menos gasolina, né? É o que o país tenta fazer quando tem um déficit econômico ou um problema de crise econômica. Vai deixando as empresas para os privados, desculpa, e vai tentando melhorar um déficit econômico, uma crise econômica. Isso não significa que vai dar, não quero ser vulgar, que vai dar aquela bostina lá. Isso não significa nada. Até melhor às vezes uma empresa privatizada, né? Que a gente está vendo que tem um monte de empresas públicas no Brasil que não estão mais funcionando como deveriam, né? Não tem manutenção, não tem serviço bom, né? Privatizado às vezes até a maioria melhora isso, pelo menos no começo, né? Eu empreendedor, se compro uma empresa pública, eu dou uma ajetada, né? Eu já sei, como na Itália, como no Brasil, como no resto do mundo, tem um monte de pessoas que trabalham que tem um emprego público, ganhou concurso, beleza, salário bom, né, um monte de benefícios, mas depois, anos e anos, ficam sem fazer nada mesmo, nesses escritórios, nesses lugares assim. Eu acho que é normal que uma empresa que fica privatizada vai cortando os gastos também, inútil. Hoje, com a crise, talvez diminua o serviço, né? Então a presença deles é um pouquinho menos, como posso dizer, importante. Isso não significa que estou falando que vai ser privatizado, tem que perder o emprego, não. Tomara que não. Mas se você, porque tem um monte de gente, falando sério, tem um monte de gente nesses lugares públicos que não trabalha, não faz nada,
Então, se você brasileiro ganhou um concurso e quer comer, gastar, viver com um salário bom, um salário do povo, porque é um salário público, você está ganhando, salário do povo. São os brasileiros que estão pagando você. Você quer ficar de boa na internet, tomando um cafezinho, bate o ponto, sai antes, sai depois, sabe? Essas coisas que acontecem, Você está sendo igual aos políticos. Você está julgando um político que quer um salário, uma aposentadoria à vida, para sempre, boa, também sem fazer nada. Você está fazendo a mesma coisa dele, então você tem que julgar você mesmo antes. Ganhar um concurso não significa vitalício, aposentadoria à vida, mas isso não significa que você é ruim, não sabe trabalhar, não. O que quero dizer para fechar esse assunto? Que a privatização de uma empresa às vezes até poderia ser melhor pela empresa e pelos funcionários. Tem funcionários que podem perder o seu emprego, como a gente pensa, não, privatizada vou perder o meu emprego. Isso não é verdade, não vai acontecer, não é certo. É que o concursado, a primeira coisa que ele vai pensando, vou perder o meu emprego, porque como funcionário público eu nunca vou perder o meu emprego. Se você é privatizado, você vai ser demitido. Se você vai ser demitido, é porque você não está trabalhando bem. É porque se você antes fazia 10 serviços por dia, hoje está fazendo um serviço por dia. Então a sua empresa não precisa mais de você. Para com essa atitude de político que quer ganhar sempre bom porque ganhou um concurso, às vezes não está fazendo nada. Não, você vai sair da empresa porque você não está trabalhando mais. É difícil que um funcionário vai ser demitido se trabalha bem, Mas ganhar um concurso não significa ficando no seu lugar de trabalho, ganhando um salário público sem fazer nada. Então, gente, estão sendo igual aos políticos assim? Eu já vi um monte de gente, seja na Itália que aqui no Brasil, trabalhando, tendo um emprego público, trabalhando pouco ou nada. Mas é bom para você achar um outro emprego onde você seja mais premiado, mais ratificado, como posso dizer, com uma satisfação maior também do trabalho que você está fazendo. Não quer ficar em um escritório sem fazer nada, ganhando bem, com dinheiro público, não. Então, esse negócio de privatização também não fica em pé, como posso dizer, como motivação, de não votar no Bolsonaro. Acho que falei de todos os assuntos que queria falar, Vamos torcer para um Brasil melhor, mas antes dos políticos, para mudar esse país, é o brasileiro que tem que mudar, tem que ser melhor, que a gente vai julgando os políticos, vai julgando os outros, enquanto somos nós, talvez piores deles, no nosso cotidiano, assim, no nosso dia a dia. Espero que tenha gostado, deixa um like, que não gostou pode escrever nos comentários no YouTube, no meu canal no YouTube. Vamos tirando as dúvidas, Nada, abraço para vocês, Força Brasil, que Deus nos acompanhe nessa campanha eleitoral, nessas eleições, e que tudo vai dar certo. Tchau, abraço.